Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o Rei dos Judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E disse Pilato aos principais sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiram cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele lhe veria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes com seus soldados desprezou-o e, descarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa, mas de que o acusais acho este homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário só dar-lhe um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado por prisão por causa de uma sedição feita na cidade, de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Então ele pela terceira vez lhes disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam uns com os gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e os dos principais sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam. Mas entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomando um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe às costas a cruz, para que ele levasse após Jesus. E seguiu grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos, porque se o madeiro verde fazem isto, o que fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até à hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamado Jesus em grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e mulheres que juntamente o seguiam, seguindo desde a Galileia, estavam de longe vendo estas coisas. E
Eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos autos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava ele o reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o no lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia sido posto, e era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também, e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, separaram especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento.